Na palavra ergonomia, nós já temos nomos de leis, né? A palavra vem do grego e a gente já sabe que ela configura as leis do trabalho. Então, no Brasil, ergonomia é lei, não é assim em todos os países. Nós temos muitos países que são apenas normas, normas essas que não são obrigatórias para as empresas. Então, depende muito da regulação de relação trabalhista, né, entre as empresas e os trabalhadores, para que um país tenha ou não a ergonomia como um aspecto legal. No nosso país, a ergonomia ela vem desde a época da CLT, como uma obrigação de fazer, né? E a gente sabe muito bem que as normas regulamentadoras, apesar dela não ter esse nome lei, né? Ela tem o nome norma regulamentadora. No nosso caso, é uma obrigação de fazer, não existe o arbítrio da empresa em não cumprir com essa obrigatoriedade legal. Então, a nossa obrigação de fazer, ela traz essa interpretação que nem sempre as empresas possuem, e isso já data desde a década de 70, e nós sabemos muito bem que não é toda empresa que faz a ergonomia como está previsto na legislação. E como existe essa multivariedade de profissionais que fazem ergonomia, assim como de empresas que possuem a obrigação de fazer, assim como de doenças dentro da relação ergonômica, nós não temos um padrão, tem que ser feito um modelo de laudo no formato XYZ. Existe uma liberdade para que esses laudos sejam confeccionados de acordo com a competência e entendimento, conhecimento, realidade de cada empresa, natureza de tarefa, enfim. Dentro desta variação que nós temos, muitas vezes as análises ergonômicas e agora as avaliações preliminares, elas acabam por não atender a norma na sua integridade, ou seja, deixam brechas legais. E é esse ponto que, dentro da minha experiência, nós viemos fechando ao longo de todos esses anos, né? Dentro da minha experiência, da nossa empresa, o que mais nós fazemos é ergonomia de alta performance para fechar brechas legais em relação ao Ministério Público, que autua a empresa, em relação a processos trabalhistas coletivos ou individuais, em relação a próprias ações regressivas que o INSS move contra as empresas ou que o trabalhador move em face do INSS, o INSS vem buscar esse compartilhamento de risco com as empresas. Então, essas brechas legais, elas acontecem por uma má interpretação ou pior, que é o que nós vamos ver no próximo slide, por um consenso de mercado. Hoje, se a gente observar no Google, e eu gostaria que vocês fossem agora lá para o Google, escrevessem a palavra ergonomia, e vejam o que é que vai aparecer para vocês. Pega o celular, quem está no computador aí, e escreve lá, dá um Google ergonomia. O que apareceu na tela? Coloquem imagens. Ergonomia, clique em imagens e o que vocês encontraram? Abriram aí, pessoal? Posto de trabalho administrativo, uma estação de trabalho, posto administrativo, mesa, cadeira, antropometria de uma pessoa sentada, postura inadequada relacionada ao trabalho em computador, é o que aparece. Então, imagina quando um advogado ou corpo jurídico, posto administrativo, postura administrativa, uso do celular, muito bem. Imagina quando um advogado vai lá, dá esse Google aí para ele tentar pesquisar alguma coisa de ergonomia para colocar na peça de defesa da empresa, ou para colocar na peça de construção, né, do processo, na inicial de um processo de um trabalhador, ou quando recebe uma ação coletiva do Ministério Público, que o corpo jurídico precisa entender o que esse Ministério Público está pedindo em termos de ergonomia, ele vai lá, dá um Google para buscar sobre ergonomia, o que eles encontram? Encontram isso. Posto de trabalho administrativo. Né? Encontra mesa, encontra cadeira, encontra antropometria sentado, encontra agora o uso do celular, porque ficou midiático isso. Só conseguimos encontrar ações de mídia. Aquilo que saiu com mais frequência nas postagens dos grandes jornais ao longo do tempo, e nós não vemos a ergonomia de fato, na sua concretude em relação aos fatores de risco ergonômico. Você tem que fazer uma pesquisa muito específica para você encontrar algo que seja verdadeiro em termos de tradução legal e científica da ergonomia. Ou seja, tem um lado bom e um lado ruim disso. O lado ruim é que nós vemos por aí muitos processos com defesas ruins, vemos muitas iniciais também mal construídas. Por outro lado,
Por outro lado, o que mais que nós visualizamos quando nós fazemos esse exercício aqui do Google? Uma grande oportunidade. Uma oportunidade de você ser um consultor de uma matéria que não está disponível no Google, porque hoje todo mundo encontra tudo no Google. E se eu tenho essa disponibilidade de um conhecimento que não está lá, né? Se eu tenho essa disponibilidade minha de prestar uma consultoria de um conhecimento que não é popular, isso é excelente. E agora vocês vão entender por que que eu não faço tanta matéria a nível de ambiente aberto, porque carece de um conhecimento específico. Por que será que a gente não encontra no Google o conhecimento da ergonomia de forma tão aprofundada? Porque ele é relativo. Ele é relativo a cada natureza de tarefa. Não é um formato, um modelo pronto. Eu não posso colocar um modelo pronto de risco disponível numa ferramenta de busca. E ela já nem tem, porque ninguém consegue produzir isso. E se nós não conseguimos produzir isso, é porque a ergonomia, ela é uma ciência 100% personalizada. Nós dizemos agora no juridiquês, né, que ela é personalicíssima. Quando um advogado diz que aquilo é personalicíssimo, ele está 100% condicionado a um conhecimento específico, a uma competência específica, a uma situação muito específica. Ou seja, ele nunca pode ser generalizado. Então, anotem aí, a ergonomia é uma ciência personalicíssima. Então, esse é um ponto bastante importante, primeira anotação aqui da nossa aula. Você conhece, então, agora? O que que vocês conhecem em termos de ergonomia? O que mais a gente que é especialista na área, ou que já atua na área, ou que tem conhecimento agora dessa área, o que mais a gente conhece é a ergonomia como diagnóstico e gestão. Né? É essa ergonomia que a gente vive no dia a dia, que a gente escuta por aí, que a gente vê as divulgações de colegas, né, de mercado, que atuam junto com a gente no mercado. É isso que a gente vê nos sites das empresas de ergonomia. A gente vê ergonomia como diagnóstico e gestão. Então, o que que eu faço? Eu faço uma ET, eu faço um laudo ergonômico, eu faço um parecer ergonômico, eu faço uma defesa de nexo técnico epidemiológico, eu faço um documento que é chamado de diagnóstico, e depois eu faço uma gestão. E geralmente essa gestão é uma gestão também um pouco engessada, né? Então, com base em diagnósticos não tão específicos, a gente acaba tendo algumas gestões engessadas. E essa gestão, eu digo que ela é engessada por quê? Porque ela é meio padronizada em termos de soluções. Ah, coloca tapete ergonômico, baixa a altura, sobe a altura, troca a mesa, coloca a cadeira, tira a cadeira, coloca pausa, faz rodízio. E por que que funciona dessa forma? Porque, mais uma vez, a gente tem um consenso, né, de que esse é o formato, a gente aprendeu assim e acaba divulgando dessa forma. Porém, a ergonomia, ela é técnico-legal, e a palavra legal tem que crescer nos nossos olhos e no nosso conhecimento. Ela é uma lei, né, e dentro da lei, eu tenho que trazer toda essa minha competência de diagnóstico e de gestão para a interpretação dos desdobramentos legais que isso pode ter, que pode existir. Né? Então, quais são os desdobramentos legais que esse meu diagnóstico pode apresentar ao longo de alguns meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Que esse é o tempo de arquivamento, conforme norma, de uma análise ergonômica do trabalho. E nós já vamos ver que a avaliação ergonômica preliminar não tem essa prerrogativa, né? Se eu tenho 20 anos de um documento que é técnico legal, eu preciso congelar esse documento no tempo daquela legislação. Eu, por exemplo, Patrícia, que estou há 23 anos no mercado, eu tenho documentos meus de ergonomia, lá do meu início, que hoje, com certeza, tem muitas falhas, mas que estão congelados naquele tempo legal, naquele tempo dos desdobramentos normativos, naquele tempo das legislações previdenciárias. Eles respondem por aquele tempo em que ele foi congelado. Hoje tem um documento atualizado que já se sobrepõe àquele antigo. Mas se houver uma ação regressiva da Previdência Social, não sei se vocês estão familiarizados com esses termos, e o objetivo é que aqui a gente traga muita experiência prática de dia a dia. A ação regressiva do INSS, ela está prevista numa lei chamada Decreto-Lei 6.042, tomem nota. Decreto-Lei do INSS 6.042. Esse Decreto-Lei, ele foi
ele entrou no nosso país no dia 28 de dezembro, bem quando todo mundo estava entre Natal e Ano Novo, né? E ele mudou a realidade das empresas no que diz respeito ao nexo da doença, né? Então, o INSS ele passou a dividir a responsabilidade daquele pagamento de aposentadorias por invalidez com as empresas. Então, se um trabalhador ele se aposenta por invalidez e essa invalidez tem relação com o trabalho, o INSS ele faz uma ação chamada regressiva, prevista nessa lei. Essa ação regressiva, ela regride 20 anos. Então, seus documentos, independente do tempo em que eles foram congelados lá na base legal da época, eles podem retroagir. Né? Então, eu vou retroagir 20 anos, buscar o documento de 20 anos atrás, para poder dizer que aquele trabalhador tinha ou não tinha risco, que é ou não é culpa da empresa a aposentadoria dele, e, portanto, eu vou pedir que essa empresa pague para mim, Previdência Social, o governo, portanto, né, de uma vez só, a indenização de todo o período de aposentadoria pela tábua de vida do país. O que é a tábua de vida? A idade máxima, né? A idade média, na verdade, que os indivíduos ficam usufruindo do benefício previdenciário, ou seja, quanto tempo de vida esse indivíduo tem e quanto tempo ele vai usufruir da aposentadoria. Quanto mais jovem esse trabalhador for, mais caro é, quanto mais perto, né, da tábua de vida ele estiver, menor é o valor, né, menos caro. E o que nós vamos encontrar é um documento que vai subsidiar esse nexo, né, esse nexo que significa se essa doença tem relação ou não com aquele trabalho. O documento se chama análise ergonômica. Não tem outro documento quando nós falamos de doenças osteomusculares, quando nós falamos de doenças relacionadas aos fatores ocupacionais. As doenças ocupacionais são fruto da ergonomia e, portanto, o documento que se faz diagnóstico é o documento chamado análise ergonômica do trabalho. Assim como para identificar osso tem que fazer um raio-x ou uma tomografia, para identificar partes moles tem que se fazer uma ressonância magnética, para descobrir se as doenças osteomusculares têm ou não têm origem naquele ambiente de trabalho, você vai olhar para um documento chamado análise ergonômica. Ele é o nosso raio-x, ou melhor dizendo, nossa tomografia computadorizada. O diagnóstico e a gestão, então, eles são utilizados para as demandas legais, né, mas de diferentes ordens. E se esse diagnóstico e essa gestão não tiver o seu olho clínico dos desdobramentos legais, você pode ter colocado um tiro no pé da empresa ou do trabalhador. Né? De qualquer sorte, alguém pode ser prejudicado se esse documento não tiver a profundidade necessária. Falei para vocês dos litígios previdenciários, né? Nós chamamos esses litígios previdenciários de contencioso previdenciário quando ele está ativo, ou passivo previdenciário quando existe um risco de um dia isso se transformar em uma ação. Tudo que diz respeito à previdência social corre no âmbito da esfera federal, né, na Justiça Federal, então não é nos fóruns regionais, então lá no Fórum da Justiça Federal é que vai acontecer todos os processos previdenciários, enquanto que os litígios trabalhistas, os contenciosos trabalhistas, né, aquilo que já está ativo na esfera do trabalho, acontece a nível regional, na primeira instância, que são na cidade, nas comarcas, né? Depois a nível estadual, que é a segunda instância, e daí, se ainda uma das partes não estiver feliz com o resultado, a nível federal, que é a terceira instância. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que eu estou falando aqui neste momento, podem colocar, por favor, no chat, vou pedir para a Lite e para a Ju me sinalizarem, por gentileza, e trazer a pergunta, podem abrir o microfone. Ou levanta a mãozinha ali, para que a gente possa identificar no chat se vocês têm dúvidas, tá bom? Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Se ficou em dúvida em algo que eu falei rápido e você queria anotar e não conseguiu, também pode perguntar novamente. O legal é sempre escrever enquanto você está assistindo a aula, né? Porque isso faz com que você memorize muito mais facilmente o conhecimento. Ok, né? Então, nos litígios trabalhistas e previdenciários decorrentes dos sinistros laborais, olha como é que o juridiquês entrando aqui, né? A gente escreve muito tecnicamente dentro do conhecimento que a nossa profissão de base nos traz, mas a gente precisa entender as palavras jurídicas porque nós estamos falando de uma lei, né? Então, o sinistro laboral é o quê? É a doença desse trabalhador, né? Ou o acidente de trabalho que ele sofreu. E esse acidente de trabalho pode ser, por exemplo, uma hérnia de disco, né? O disco rompeu porque ele foi carregar uma carga muito pesada.
Veja que isso é um acidente do trabalho relacionado à ergonomia, porque está relacionado a um fator de risco, carga. Enquanto que as doenças ocupacionais são cumulativas. Acidente, você sempre determina ele no tempo, você consegue ter uma noção temporal. Ele aconteceu por volta das 16 horas, no momento em que o seu João foi pegar uma caixa de 25 quilos que estava no chão sozinho. Ele ali travou a coluna e foi fazer os exames e verificou-se que ele, então, teve uma hérnia de disco, uma consequência no seu estado de saúde. Acidente de trabalho, foi determinado no tempo. Doença ocupacional, nós não conseguimos determinar ela no tempo, ela é multifatorial, a gente não consegue encontrar o fator único, causal, e vocês vão entender ao longo das nossas aulas aqui como é que a gente identifica se ela é realmente ocupacional ou não dentro dessa multifatoriedade. Muito bem, vocês conseguiram visualizar agora a aplicação da jurizergonomia? Onde que nós aplicamos ela? Nós aplicamos ela no contencioso, trabalhista e previdenciário, né, esse nosso conhecimento. Aplicamos ela nos atos fiscalizatórios, em que o Ministério Público do Trabalho, ele fiscaliza, né, as empresas. Nós vimos que ela tem origem, né, na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, e no nosso atual Ministério do Trabalho e Previdência Social. Muito bem. E a oportunidade que nós temos para que essa jurizergonomia seja aplicável no campo, né, no mercado de trabalho. Então, vocês precisam ver isso. Eu coloquei o link para vocês lá na aula número 6, que já está na plataforma Hotmart, desse relatório, que é o Relatório Geral da Justiça do Trabalho do nosso país. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, né, de Brasília, ele apresenta esse relatório geral da Justiça do Trabalho todos os anos, então esse é do ano passado, de 2021, e ele traz vários dados estatísticos que são muito importantes para nós que atuamos nesse segmento jurídico dentro da ergonomia. Nós tivemos um aumento em comparação ao ano de 2020, né, de 0,1% dos processos em processos trabalhistas, né, então novos casos foram 2.550.397 novos casos, lembrando que a nossa justiça não é célere, então a gente tem uma média aí de trânsito judicial de 1 ano e meio a 3, na média dos processos mais simples e dos mais complexos pode chegar até a 10, 12, 15 anos, né? A cada 100 mil habitantes no país, pelo menos 1.196 pessoas ingressaram com pelo menos uma ação ou recurso na Justiça do Trabalho. E nós sabemos que houve uma redução desse volume de processos trabalhistas desde que nós tivemos a reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela é recente, vem de alguns anos aí atrás, ela levou um tempo para ser implementada no nosso país, mas ela trouxe uma situação em que o trabalhador, quando ele não tem razão naquilo que ele está pedindo no processo trabalhista, ele paga as custas do advogado da empresa, né? Então, ele tem um custo, né, se o processo dele não for um processo efetivo. Então, mesmo com essa mudança da legislação trabalhista, nós ainda temos um ingresso de novos casos muito grande. Desse ingresso de novos casos, nós podemos falar em termos da justiça aqui do nosso Tribunal 4, né, da 4ª região, que é o sul do país, pelo menos 60% desses processos apresentam doenças ocupacionais ou doenças do trabalho, junto com o pedido de outros fatores relacionados à relação trabalhista, horas extras, enfim, e outras situações trabalhistas que os empregados passam a buscar junto aos seus empregadores. Então, veja, 60% é um número bastante expressivo, né? A gente tem aí uma questão técnica legal muito forte acontecendo no contencioso trabalhista do nosso país. A gente pode atuar, então, dentro da jurizergonomia, tanto no aspecto preventivo, orientando lá, né, o corpo jurídico das empresas para que eles evitem o dano na saúde desse trabalhador, fazendo uma excelente gestão e tendo diagnósticos realmente precisos para que a condução desses casos sejam de proteção ao trabalhador e proteção à empresa, né, que ela cumpra com esse compliance normativo. Mas temos também esse outro lado, que é o lado do contencioso,
em que você pode atuar tanto como assistente técnico de uma empresa, né, ajudando uma empresa a defender desse processo, como de um trabalhador na sua, né, colocação do processo, quanto na visão imparcial, que é a de ajudar o juiz a tomar a decisão. Por que que é tão importante a visão da judisergonomia dentro desse relatório geral da Justiça do Trabalho? Porque os advogados e os juízes não conhecem sobre os aspectos técnicos da norma. E eu diria que existe uma dificuldade muito grande de interpretação legal da NR17. Eu falo isso porque a gente convive com o corpo jurídico dos nossos clientes e eles têm dificuldade em interpretar as normas e pedem frequentemente para que a gente ajude na interpretação, né? Então, a gente tem que trazer todo o arcabouço técnico, mas também temos que trazer essa visão jurídica da aplicação prática da norma. Muito bem, vamos olhar um pouquinho mais a fundo para esse relatório, né? Quais são as áreas, em termos de empresa, de CNAEs, né, de Código de Atividade Econômica, que em 2021 apresentaram o maior volume de processos trabalhistas? Eu não estou nem falando da seara previdenciária, estou falando exclusivamente da seara trabalhista. Então, nos 3 graus da jurisdição, que é primeira instância, município, segunda instância, estado, terceira instância, federal, a indústria, os serviços diversos e o comércio lideraram o ranking, com 13, 15,4%, 15,8% dos processos. Veja que depois cai já pela metade, né? Transporte vem em 4º lugar com 6%, administração pública com 5%, e assim vai indo por diante. O sistema financeiro, que antes dominava essa cadeia com altos processos, hoje equivale a 2,7%, em torno de 27 mil processos, enquanto que a indústria, né, tem lá um percentual muito mais expressivo. Nós não podemos deixar de olhar para isso, porque se a gente quer buscar uma oportunidade específica em termos de um conhecimento ergonômico por atividade econômica, nessa área jurídica, a gente já pode entender que a indústria, os serviços é limpeza, assessorias, enfim, e o comércio que são as 3 áreas principais que nós temos que dar um enfoque maior. Nós não podemos esquecer aqui também que existe uma outra área de grande porte, né, dentro da indústria, que são os frigoríficos, que estão classificados nesse segmento industrial, e os frigoríficos, eles têm uma preferência, não sei se esse é o melhor termo, né, em relação ao Ministério Público, né? O Ministério Público tem um olhar muito forte em cima dos frigoríficos, porque eles lideraram por muito tempo um grande volume de afastamentos na Previdência Social, onerando os cofres do governo. Então, o próprio governo cria uma lupa para entender por que aquele segmento empresarial tem tantas pessoas adoecendo. E acaba que, quando você tem esse olhar de lupa de um Ministério Público, você acaba deixando os trabalhadores com uma intenção maior de processos relacionados a doenças do trabalho, a doenças ocupacionais. Então, é uma visão também importante de ser desenvolvida. Vimos todos esses aspectos da justiça do trabalho, agora vamos olhar isso aqui também, né? O Previjude. O que é o Previjude? O CNJ, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça, ele está num muito grande. Eu participei, inclusive, no ano de 2019, de uma reunião junto aos ministros e junto à doutora Flávia, que está coordenando todo esse trabalho no Conselho Nacional de Justiça. Eles estão fazendo uma desburocratização dos processos para tentar reduzir o tempo processual dentro da Justiça Federal. A Justiça Federal é uma entidade jurídica distinta, né, da Justiça do Trabalho, e os juízes federais, eles são em menor número no nosso país. E tem uma fila de processos, a gente pode dizer que é fila, porque realmente é, né, uma represária, um número de processos represado muito grande, muito grande. E a grande parte desses processos, eles vêm do INSS, da Previdência Social, porque a Justiça Federal, ela cuida de tudo aquilo que diz respeito a órgãos públicos do nosso país, né? Então, as prefeituras, os governos, tudo aquilo que diz respeito a qualquer órgão público, né? Por exemplo, o Detran, o INSS, todos eles se reportam à Justiça Federal. Então, o Conselho Nacional de Justiça lançou agora, no dia 30 de agosto, super recente, né? Ele lançou o Previjude. É um serviço que permite ao judiciário um acesso automático
a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao INSS. Então, eles estão desburocratizando todo esse processo de judicialização das demandas dos funcionários das nossas empresas que ficam afastados, não conseguem muitas vezes que esse afastamento seja continuado, ganham alta do INSS, entram contra o INSS na Justiça Federal e a Justiça Federal tem que tomar uma decisão se ele vai continuar afastado, se ele vai se aposentar ou não. Quando a Justiça Federal decide que esse indivíduo vai permanecer afastado, ela está reconhecendo que esse indivíduo está doente. Qual vai ser o próximo movimento do INSS? Descobrir se essa doença é da empresa ou não. Então, vejam, gente, 30 de agosto do ano de 2022, agora, recente, 2 dias antes da gente lançar o curso de raciocínio ergonômico avançado, mas a gente já estava acompanhando esse movimento anteriormente, já sabia dessa pauta na sessão ordinária, o nosso país altera e automatiza o processo de informações previdenciárias. Para vocês que estão dentro das empresas, isso vai afetar diretamente a realidade organizacional das decisões judiciárias relacionadas aos afastamentos dos nossos funcionários daqui para frente. Não tem ainda uma jurisprudência é quando você tem várias decisões iguais que acabam para o juiz, né, sendo uma decisão meio que padrão, um copia e cola, né, ele teve vários casos iguais e as decisões foram semelhantes, então ele cria uma jurisprudência, né, então decisões semelhantes, de casos semelhantes, podem ser adotadas como um padrão daqui para frente. Como isso é novo, né, a gente ainda não tem uma jurisprudência do que vai acontecer em relação a essa demanda dos segurados do INSS. Porém, os advogados estão dizendo que vai aumentar muito a judicialização dos benefícios, né, vai facilitar a judicialização desses benefícios e isso vai ter um reflexo muito forte dentro das empresas. Será que o corpo jurídico dos nossos clientes já estão sabendo disso? O conhecimento em direito previdenciário é muito específico. E eu posso dizer para vocês, porque nós atendemos e eu atendo nesses 23 anos grandes players de mercado, grande parte dos nossos clientes nem sabiam que isso daqui tinha acontecido, nem sabiam dessa virada de chave. Assim como não sabiam da virada de chave do próprio momento em que o trabalhador vai fazer a sua consulta médica para fazer a perícia previdenciária. A perícia previdenciária agora tem uma etapa que é a etapa relacionada ao envio dos documentos. Você antes tinha que levar o trabalhador tinha que levar os documentos lá para poder fazer a perícia com o médico, olho no olho, o médico analisava os documentos e era concedido ou não o afastamento dele. Eles falam se encostar, né? O afastamento previdenciário. Agora, isso é feito de forma documental. Depois da pandemia, foi sendo adotados vários procedimentos novos e hoje existe uma etapa documental, o que, de certa forma, não é muito bem visto, né? Nem por nós, que somos da área de saúde do trabalhador, nem pelo sistema judiciário. Por quê? Porque você está fazendo uma perícia. Perícia significa buscar todas as evidências possíveis para uma tomada de decisão. Você vai tomar essa decisão só pautado em documentos, sem examinar o indivíduo? Alguns órgãos previdenciários, algumas entidades do INSS ainda estão fazendo, porque tem médico, ainda estão fazendo essa avaliação em loco, né? Essa avaliação com o segurado frente a frente, mas muitas já estão fazendo só no âmbito documental. Essa virada de chave aconteceu no primeiro semestre do ano de 2022. Mais uma novidade, né, que traz aí esse nosso olhar da juris-ergonomia, porque grande parte dos afastamentos na Previdência Social ainda são relacionados às doenças osteomusculares e agora também aos fatores psicossociais, né, as questões emocionais dos trabalhadores. E nós sabemos muito bem que essa fatia de mercado grande, né, dentro do INSS de afastamentos previdenciários estão diretamente envolvidas com o nosso diagnóstico ergonômico. Muito bem, olha o que o Correio Brasiliense traz numa recente reportagem, né? Ele diz o seguinte, que segundo, né, o documento que foi ofertado aí pelo CNJ, o auxílio-doença é o subtema mais recorrente, seguido depois por aposentadoria por invalidez e só depois aposentadoria por idade. Olha o holofote que eu quero colocar para vocês aqui mais uma vez.
o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são os dois principais tópicos de recursos na Justiça Federal quando o assunto é direito previdenciário. Então, realmente, quem é que vai dizer se essa doença é ou não é do trabalho, se essa invalidez é ou não é do trabalho? É o ergonomista bem preparado, que sabe fazer o diagnóstico com precisão. Essas informações estão todas disponíveis para vocês, pessoal, na nossa aula lá no Hotmart, tá bom? Depois vocês podem buscar mais matérias associadas, porque existem mais matérias falando sobre esse assunto, né, que é bastante novo. Muito bem. E nós temos mais um elemento dentro da nossa juris-ergonomia. Não apenas o direito previdenciário, o direito trabalhista, né, mas nós temos também uma figura que envolve tanto o previdenciário quanto o trabalhista, que é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho não é um órgão julgador, né? Ele não tem juiz, ele encaminha para as varas trabalhistas, né? Ou para uma vara federal, quando ele entende que precisa se transformar em processo o procedimento de denúncia, de fiscalização e administrativo que ele recebeu. Existe uma confusão muito grande, né? Em que o Ministério Público do Trabalho é um órgão julgador, né? Não, ele é um órgão fiscalizador. O decreto 4.359 de 1956, lá no seu parágrafo 2º, perdão, ali não é artigo, tá? É parágrafo, ele diz que o Ministério Público do Trabalho é um fiscal da lei e da sua execução. Então, se nós estamos falando que ergonomia é lei, quem é que fiscaliza o cumprimento da ergonomia dentro das empresas? O MPT, o Ministério Público do Trabalho, que é regionalizado. Ele tem as regionais por estado e por cidades, né? Vão ter os seus procuradores, os seus assistentes técnicos, assim como os seus peritos, né? Os peritos assistentes dos procuradores. A função do Ministério Público é de fiscalizar o cumprimento e a guarda, primeiro, da Constituição, das leis, dos regulamentos e dos atos dos poderes públicos. Então, ele não fiscaliza somente a sociedade civil, mas ele fiscaliza também todos os poderes públicos, o próprio governo, né, a própria prefeitura, o município, assim como toda e qualquer empresa da sua jurisdição. Jurisdição é a competência, né, é todos os municípios e todo o ordenamento de Estado que está sob a égide, sobre a guarda de um Ministério Público. O Ministério Público do Paraná, portanto, cuida dos 399 municípios do Paraná. O Ministério Público do Estado de São Paulo cuida de todos os municípios do Estado de São Paulo, né? E assim por diante, em cada um dos estados do nosso país. Existe dentro do Ministério Público uma cooperação técnica entre os estados, né? Assim, porque nós temos também o guardião maior a nível federal, né, do Ministério Público do Trabalho a nível federal, e eles se conversam, né, e quando as empresas estão em vários estados do nosso país, existe essas ações que passam a ser ações coletivas interestaduais, ou a nível de país como um todo. Se vocês fizerem uma busca no Google, muito simples, né, ergonomia e Ministério Público do Trabalho, vocês vão encontrar algumas punições que o Ministério Público do Trabalho promoveu em face de empresas que descumpriam a ergonomia. E estas multas que o Ministério Público do Trabalho promove são multas milionárias, da ordem de mais de 100 milhões de reais, porque é uma indenização coletiva. Diferente do que nós estávamos falando até agora, da Justiça do Trabalho e da Justiça Previdenciária, que não são coletivas, né, são individuais. Quando um trabalhador busca a Justiça do Trabalho, ele busca para uma indenização pessoal, né, do seu CPF, da sua condição de saúde. Então, ele é um indivíduo, e a indenização que ele está buscando, porque sempre a busca é essa, né, por uma indenização, e ela é financeira, ela é pecuniária, essa indenização que ele recebe é individual. A mesma coisa no âmbito da Previdência. A indenização é a possibilidade dele se aposentar, é a possibilidade dele permanecer afastado e continuar recebendo aquele valor da Previdência Social para manter sua subsistência, mas é sempre individual, é relacionado ao CPF de cada indivíduo. Quando nós falamos de Ministério Público do Trabalho, nós estamos falando de ações coletivas, tanto que as denúncias no Ministério Público do Trabalho, elas podem ser, se ela é anônima.
Eu não preciso colocar o meu nome, o meu sobrenome. Qualquer trabalhador que se sentiu, de certa forma, ofendido ou sofreu algum dano, ele vai lá, oferta a denúncia, preenche um formulário. Muito bem, vamos fazer um exercício então aqui. Eu quero que vocês, rapidinho, gente, 2 minutinhos, menos até, né? Acho que 1 minuto dá, para a gente trabalhar uma lista de oportunidades nessa visão da juris-ergonomia. Eu falei várias coisas, agora vamos fixar todas as oportunidades que eu coloquei aqui para vocês. Falei dos diferentes ministérios, das esferas jurídicas, falei das oportunidades em termos de atuação, como é que você pode atuar, os diferentes tipos de atuação. Então, gostaria que vocês fizessem um brainstorm agora. Coloca lá nos comentários, no nosso chat, todas as informações que vão chegando aí na sua cabeça do que eu falei para vocês até agora, em termos de oportunidade, de atuação de vocês. Se você está dentro de uma empresa e essa empresa, né, já tem ali um corpo jurídico, como que você pode ampliar a sua atuação enquanto ergonomista lá dentro? Se você pode, no seu contrato de trabalho, ter um plano B e ser um assistente técnico ou um perito, enfim. 1 minutinho, gente, vamos lá. Várias oportunidades, né? Então, nós podemos ser consultores da área jurídica de um escritório de advogados ou da área jurídica de uma grande corporação. A gente, inclusive, precisa entender que dentro dos nossos clientes, dentro das nossas empresas, dentro das empresas que nós somos funcionários, a gente precisa entender que nós podemos e devemos puxar a área jurídica para fazer parte do processo de diagnóstico e gestão da ergonomia. Eles precisam estar presentes nisso, a gente não pode deixar o corpo jurídico da empresa longe desse movimento, porque depois, lá na frente, quando a gente coloca, né, o binóculos e vai olhar aonde essa doença vai chegar, ela vai chegar no contencioso trabalhista, ou ela vai chegar no contencioso previdenciário, ou ela vai chegar numa ação regressiva, ou ela vai chegar numa ação do Ministério Público, em termos de fiscalização dentro da nossa empresa. Então, ali tem que colocar um radar, e a gente tem que se conversar mais. Os departamentos dentro de uma empresa precisam conversar. A ergonomia, ela é horizontal, ela não pode estar lá no chão de fábrica apenas, ela tem que conversar do presidente da empresa, né, até o trabalhador. Nós estamos lá com o trabalhador. Mas se a gente não buscar quem tem a caneta, se a gente não começar a orientar quem está lá fazendo a defesa, a gente tem muito dinheiro sendo jogado para fora e a gente pedindo, pelo amor de Deus, que a gente quer recurso financeiro para ter uma paleteira pantográfica, sendo que estão pagando processos trabalhistas de 20, 30, 40, 50, 100 mil, ações regressivas do INSS de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. O dinheiro da ergonomia está sendo drenado nas ações judiciais das empresas. O quanto você, que é ergonomista de uma empresa, conhece a realidade de indicadores, tanto do contencioso trabalhista quanto do previdenciário? Quanto que você conhece do contencioso de Ministério Público do Trabalho? Eu posso dizer para vocês, com quase uma certeza absoluta, que 98% desconhece esses indicadores. 98% dos ergonomistas desconhecem esses indicadores dentro das empresas. Não colocam a ergonomia nesse patamar de ROI. O que é ROI? Retorno sobre investimento. Se você está investindo em ergonomia, em termos de gestão, prevenção, redução de doenças,
né, melhorando todo esse passivo trabalhista, como a Helenice muito bem coloca aqui, redução dos indicadores de passivo trabalhista, trabalhando no foco preventivo. Se você coloca isso lá, que todo o investimento da ergonomia vai reduzir e vai trazer lucro, gente, vai trazer lucro para a empresa, ela não vai precisar pagar o que paga hoje em termos de processos trabalhistas quando tem indenização de doenças. E vejam que esse valor não é baixo, esse valor é alto, né? Então, tem uma oportunidade imensa. E se você tiver interesse em atuar como assistente técnico ou como perito do juiz, esse seu olhar, ele não é só um olhar de decisão para aquele caso daquele trabalhador. A gente precisa entender a ergonomia como uma ciência transformadora. Ela transforma a realidade das empresas para que os trabalhadores tenham sustentabilidade de trabalho ao longo dos anos, porque, gente, aposentar no nosso país está ficando cada vez mais difícil, nós precisamos dar sustentabilidade aos trabalhadores para que eles possam envelhecer trabalhando. Então, a gente tem um dever social enquanto ergonomistas, mas nós também, se você não for atuar na gestão e for atuar como um assistente técnico ou um perito, você tem o dever de, daquele caso ali que você está atendendo dentro de uma empresa, de criar, a partir do seu laudo pericial, uma linha, uma trilha de transformação para aquele ambiente de trabalho. E não simplesmente dizer se tem nexo ou não tem. Você pode fazer isso num documento ou você pode fazer isso em reuniões, né, no momento em que você está lá frente a frente nas reuniões de coleta de dados e tudo mais. Então, a oportunidade que nós temos de transformação é muito grande. E eu posso dizer que a gente está com uma parte, um percentual do lucro das empresas na nossa mão. Eu quero trazer um outro dado aqui para vocês que é muito importante. Existe um observatório no nosso país chamado Observatório da Saúde do Trabalhador. Talvez vocês não conheçam. Esse observatório, ele é do Ministério Público do Trabalho, procurem o observatório. E esse observatório, ele está vinculado à OIT, Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho é a única estrutura tripartite dentro, vocês escutaram isso numa das aulas que já está gravada para vocês na plataforma, é a única estrutura tripartite dentro da ONU, da Organização das Nações Unidas. E o nosso país, então, como é um país signatário da ONU e, portanto, da Organização Internacional do Trabalho, tem essa vigilância, né, em termos de adoecimentos dos trabalhadores. Nós tivemos na pandemia um aumento de doenças, não apenas emocionais, parecia que ia ser as emocionais estourando, né, mas não. As doenças osteomusculares, elas andaram a par e passo com as doenças emocionais. Par e passo, hein, do ladinho. Então, esse caminhar das doenças mentais e das doenças osteomusculares demonstram para a gente que tudo isso que a gente está vendo, que é bonito, mais uma vez midiático, né? Tá igual cadeira, mesa e posto de trabalho office na ergonomia. Ah, hoje tudo é doença emocional. Não, nós não podemos subestimar as doenças osteomusculares dentro das organizações, dentro das corporações. E o Observatório do Ministério Público do Trabalho com a OIT colocou isso para a gente, que os trabalhadores, a força de trabalho do país, ela está adoecida. E esse adoecimento, ele está sendo crescente ao longo dos últimos 7 anos. Crescente, crescente. Então, isso determina para nós, ergonomistas, dentro dessa lista de oportunidades aqui, que passou já aquela época em que acidente de trabalho e doença profissional eram os pontos de gestão dentro de uma empresa. Porque se nós formos observar bem, as empresas têm muita cultura de uso de EPI, tem uma super cultura para acidente, tanto que você vê todo mundo, acidente zero, tá lá o mural, né, de acidente, a CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, e todo mundo preocupado com a doença profissional e com o acidente de trabalho, sendo que o grande problema que nós temos hoje são doenças osteomusculares e doenças emocionais, que estão relacionadas à ergonomia, não estão relacionados àqueles fatores ambientais do antigo PPRA, riscos químicos, físicos, biológicos e de acidentes. Químicos, físicos, biológicos e de acidentes são para algumas naturezas de atividade econômica. Mas a grande massa de adoecimento hoje dos nossos trabalhadores está vinculado diretamente à ergonomia. Então, as empresas precisam, é importante vocês terem esses dados nas mãos de vocês, e eu vou
falar muito sobre os dados do observatório, vocês vão ver na sequência das aulas isso aqui mais vezes. É importante você levar esses indicadores para a empresa, demonstrar para os escritórios de advogado, para os juízes, demonstrar para o corpo jurídico da sua empresa, para o SESMIT da sua empresa, que a ergonomia é a vedete da vez, é ela que está no destaque agora. Então, ter recurso para ergonomia é o que tem de mais importante na atualidade. E a gente ainda vê muita gente preocupada com a mesa e com a cadeira e com o ambiente do home office, né? Um investimento enorme em tudo isso, porque isso é o que está no Google, né? Mas não é isso que está na legislação.